Beber água após uma noite de sono é quase um impulso natural. O corpo busca por hidratação e energia para começar mais um dia. Não é para menos. A água é essencial para a manutenção da vida. E o corpo humano é composto por 75% deste líquido. E o Brasil é uma potência quando se trata de reservatórios de água para o consumo humano. O país ocupa o primeiro lugar no ranking mundial em volumes de água e tem cerca de 5,6 bilhões de metros cúbicos, uma quantidade significativa, capaz de abastecer a humanidade por aproximadamente 4 séculos. Mas como a sociedade brasileira está cuidando desta riqueza? Você vai ver no programa Artéria Natural os cuidados para preservar as nascentes do Rio Araguaia. As ameaças de privatização do aquífero Guarani e os impactos ambientais no reservatório de Piranema. A desigualdade no acesso à água potável pode aumentar no Rio de Janeiro, com a privatização da Companhia de Águas e Esgotos, a SEDAI. Fique com a gente, o Artéria Natural começa agora! As artérias são fundamentais para levar oxigênio para todo o corpo humano. Um rio limpo e preservado é praticamente a mesma coisa. Leva vida para as plantas, os animais e os seres humanos. Na região entre a divisa do Mato Grosso e Goiás, o Rio Araguaia, um dos maiores patrimônios naturais do Brasil, precisa de cada vez mais da ajuda humana para cumprir esse papel. O Rio Araguaia está localizado no centro-norte brasileiro. Está em 7º lugar como o maior rio do Brasil, com 2.627 quilômetros de extensão. Ele percorre por 4 estados: Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará, e deságua no rio Tocantins. Ao longo do caminho, ele contempla cenários de imensa beleza natural, como as corredeiras do Bilinão, aqui em Alto Araguaia. Mas é em Mineiros, Goiás, que surgem as primeiras águas da principal nascente do Rio Araguaia. O berçário do rio fica na fazenda Jacuba, próximo ao Parque Nacional das Emas. Uma nascente é onde o rio começa a surgir. Funciona assim: a água das chuvas se infiltra no solo e desce para as camadas mais profundas. Lá, elas se tornam o que chamamos de águas subterrâneas. É quase como um outro rio, debaixo da terra. Num determinado ponto, essas águas voltam à superfície, como se brotassem da terra, dando início a um novo curso d'água. Nascentes preservadas são o primeiro passo para manter a vida dos rios. Hoje, a nascente do Rio Araguaia está protegida por iniciativa do empresário Milton Freis, falecido há 5 anos. Foi ele quem decidiu, no início da década de 90, transformar a da nascente numa reserva particular de patrimônio natural. Em 1980, quando o Milton adquiriu essa propriedade, existiu uma criação de porcos aqui. Existia pastagem, existia uma casa. Então o Milton, juntamente com o Dr. Luziano, que é o delegado estadual do meio ambiente, desmancharam essas casas, começaram o reflorestamento dessas árvores que estão todas aqui em volta. E essas mudas de nativos do Cerrado vinham de Goiânia, vinham de Inhumas, os caminhões da fazenda que iam buscar, né, os funcionários. Então foi nessa fazenda aqui que começou em 1981 a preservação. E hoje nós temos 50 hectares protegidos em volta da nascente. Além de compreender a importância vital das nascentes, é fundamental reconhecer a sua fragilidade diante das agressões que sofrem. Ao longo do rio, as agressões só aumentam. Aqui na Cachoeira dos Padres, por exemplo, o Araguaia recebe despejo de esgoto de residências sem tratamento, como essa turbulação aqui, sem falar do mau uso que leva ao assoreamento. A pecuária também contribui para a degradação dos rios e o pisoteio dos animais agrava os problemas de erosão do solo.
Para as margens do rio ele é mais prejudicial porque ele provoca erosões. Quando o gado ele vem para beber água, ele não vem sozinho. A proteção do rio, ela necessita de investimento. O produtor rural, ele precisa, principalmente o pecuarista naturalmente, ele precisa construir bebedouros, reservatórios de água, para que o gado não beba mais. Hoje a lei já proíbe que o gado venha beber água no rio. Em meio a asfalto e concreto, nascentes de água abastecem os rios que correm sobre a cidade. Segundo o ambientalista Nelson Ney, muitas nascentes urbanas estão enterradas, poluídas e praticamente mortas. Em função da ação do homem na nascente dele, lá em cima, vocês viram o tanto de entulho que eles estão jogando. Aqui já tem entulho sendo jogado ali mais de 3 anos. 4 anos eles estão jogando entulho ali. Eles jogam e vão esparramando e ali era uma nascente. Você via o olho d'água lá, a água nascer, a vegetação lá era bem densa, você entendeu? E o fluxo de água era bem grande. Então, em função do que eles fizeram lá, mataram a nascente, diminuiu o fluxo d'água, automaticamente diminuiu o fluxo d'água. Então, o homem não está pensando no futuro, está pensando no momento, no agora. Não está pensando em fazer para as futuras gerações. Então, o que está acontecendo aqui, é triste a gente ver isso aqui, justamente na área urbana. O Brasil é a maior reserva de água doce do mundo. Nosso país possui 12% de toda a reserva de água potável do planeta, na qual 1/3 está nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, um patrimônio ao qual todos deveriam ter acesso. Mas já existem grandes multinacionais de olho nos reservatórios de água doce do país. Longe do Cristo Redentor, do Pão de Açúcar e das praias, está uma maravilha pouco conhecida por cariocas e fluminenses, o Aquífero de Piranema. Área de aproximadamente 180 km², o reservatório é tratado como fonte alternativa para abastecer a região metropolitana do Rio por aproximadamente 30 anos, em caso de acidente ambiental com os rios que hoje cumprem essa função. Mas exatamente acima do aquífero foi instalado há 7 anos o CTR Rio, Centro de Tratamento de Resíduos, que recebe todo o lixo da cidade do Rio de Janeiro. Mas isso tem problema? Sim. É que o chorume, aquele líquido da decomposição dos resíduos orgânicos, pode ter contaminado e adormecido esse gigante que está aqui de baixo. E os poços, que antes serviam como fonte de água potável para os moradores, como esse aqui, são cada vez mais raros. A família Almeida é uma das poucas que ainda reservam água desse jeito. Moradora do bairro vizinho ao aterro sanitário, na cidade de Itaguaí, Vitória conta que percebeu a mudança na qualidade da água. A água no poço saía limpinha, parecia que nem água do poço, parecia que era água da rua mesmo. Mas agora eu estou percebendo que está bem mais suja, bem suja às vezes, até mesmo da rua. Eu estou reparando que às vezes vem bastante suja, com bastante sujeira a água. E aí fica prejudicando, né, o pessoal aqui, os moradores. O empreendimento exigido pelos órgãos internacionais para que o Rio sediasse as Olimpíadas de 2016 recebe cerca de 12 mil toneladas de resíduos sólidos por dia. A Ciclus, empresa responsável pela administração do centro de tratamento, divulgou um vídeo no seu canal no YouTube em que mostra as camadas entre o aterro e o aquífero, com a implantação de 2 mantas de proteção, sensores eletrônicos para monitoramento e um sistema de drenagem de líquidos e gases. Mas o peso do lixo põe a contenção em risco. O professor de Engenharia Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, estudioso dos efeitos da implantação do CTR, Hélio Júnior, explica que o projeto do aterro foi pensado para ser um dos mais seguros do mundo e, justamente por isso, requer mais atenção. De acordo com a qualidade do solo que se tem na região, né, essa manta, certamente, se sofrer algum tipo de fissura ou rasgo, certamente o material de chorume vai transpassar e vai exatamente percolar até o aquífero, contaminando ele como tal. Já que eu estou falando numa projeção de chorume, algo em torno de 2 milhões de litros diários em termos de chorume que é produzido em função do depósito de lixo, do acúmulo que é colocado lá, né, diariamente. O Rio da Guarda, em Itaguaí, também enfrenta as consequências do despejo incorreto de impurezas. Quem mora nessas margens vem perdendo vizinhos importantes, os peixes, já que a principal atividade do lugar é a pesca. É o caso do seu Zé Carlos, que se dedica à profissão que aprendeu com o pai.
Ele comenta que toda vez que chove, os prejuízos são conhecidos. Quando vem é aquela coisa, né? Mata os peixes tudinho, da água doce aí, os peixes daqui já vai tudo, mata tudo e é uma poluição que acaba com a gente aqui, ó. Galinha, a gente cria os animais aqui, os animais não podem beber água do rio, se beber água do rio morre tudinho também. Qualquer tipo de animal que tiver, né? Igual a gente tem aí, ó. Tem jacaré, tem capivara, tudo. De vez em quando a gente acha uma morta aí boiada ali no rio aí. Tudo é questão de quê? Do chorume, né? Em 2016, a imprensa carioca noticiou denúncias sobre o vazamento de chorume. O caso aconteceu na cidade de Seropédica, onde está localizado o aterro sanitário. A Secretaria de Ambiente e Agronegócios do município verificou que 100 mil litros atingiram os córregos da região naquele ano. Outra ação humana que gera degradação ambiental são os areais clandestinos. A areia retirada aqui é usada principalmente pela construção civil, mas o preço do conforto para alguns é a causa de muito prejuízo para a população dos municípios no entorno do aquífero de Piranema. Mas será que a população sabe o que é um aquífero? Não. Não. Ixi, aí você me apertou, hein? Essa eu vou ficar devendo, eu sei não, hein? Eu já vi falar, mas não tô lembrado o que é mesmo. Aquífero? Acho que não. Aquífero não. Eu sei que tem aquífero Guarani, né? Aquelas coisas que a gente aprende na escola, mas solto assim. O aquífero Guarani é um dos maiores mananciais de água. Sua preservação é de suma importância para gerações futuras. O aquífero Guarani se localiza na América do Sul, nos seguintes países: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, ocupando uma área de aproximadamente 1.200.000 km², sendo 2/3 no Brasil. Sua profundidade é de 1.500 metros. Para se ter uma ideia do tamanho da reserva, ela tem capacidade de abastecer por aproximadamente 350 anos toda a população do planeta, se levarmos em consideração o consumo diário de 200 litros de água. O estado do Rio de Janeiro já sofre com a alteração na qualidade da água do aquífero Piranema. Aqui no Mato Grosso também há essa preocupação. A preservação dos aquíferos é tema de pesquisa na Universidade Federal do Mato Grosso, a UFMT. Em conversa com o geólogo Caiobi Emanuel, professor do Instituto de Engenharia da Universidade Federal do Mato Grosso, UFMT, buscamos entender a formação do aquífero e suas características. Aquífero nós chamamos de aquífero, né, as rochas que possuem capacidade de guardar, de armazenar uma grande quantidade de água e de transmitir essa água, ou seja, que essa água consiga circular dentro delas. Então, em geral, os aquíferos com maior capacidade de armazenamento são aquíferos de rochas sedimentares, e a rocha onde nós, em geral, encontramos os aquíferos mais significativos são os arenitos. E a água do aquífero do Guarani está entre os poros de uma rocha, e essa rocha, em específico, é a formação Botucatu. A formação Botucatu, ela se formou por volta de 160, 150, 140 milhões de anos. A gente está falando aí do final do período Jurássico e início do período Cretáceo. Qual é a importância de um aquífero para o mundo? Não só o aquífero do Guarani, mas qualquer outro aquífero. Se nós tivermos contaminações na água subterrânea, ou se nós não soubermos fazer a boa gestão dessa água subterrânea, pode-se ter impactos profundos em comunidades ou custos elevados. Os custos, no caso que eu estou dizendo, é no caso de contaminação. Se isso acontecer, isso tem impactos também, diversos tipos de impactos que são extremamente negativos. Então, nós precisamos ter uma gestão adequada dos aquíferos e saber utilizar eles de uma forma que não seja prejudicial nem para a natureza e que não cause impactos para a sociedade num futuro próximo. Seja de uma forma sustentável. Os aquíferos precisam ser utilizados de forma sustentável para que nós tenhamos água também no futuro. Mas, em julho de 2017, o Fórum Alternativo Mundial da Água publicou em sua página na internet que as negociações no Brasil
para a venda de mananciais do aquífero Guarani seguem adiantadas com os grandes conglomerados transnacionais do setor. Além disso, o Fórum destaca a relevância dos maiores mananciais de água para toda a humanidade e que durante décadas tem sido objeto de análises de sua adequada gestão. Segundo o site, o presidente Michel Temer diz que não há um sistema de concessão para mais de 100 anos. A Organização das Nações Unidas, a ONU, reconhece que o acesso ao saneamento básico e à água potável é um direito humano essencial. No Rio de Janeiro, o Estado quer privatizar este serviço. O estado do Rio de Janeiro vive um período de crise financeira. A saída para o governo fluminense receber mais recursos e pagar o salário dos servidores foi leiloar 50% das ações da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a SEDAI. O empréstimo e a ameaça à privatização são preocupantes. Além do impacto social e econômico, a decisão coloca em risco a maior estação de água do planeta, a ETA Guandu. A estação é responsável por tratar e distribuir a água do Rio Guandu. O título foi registrado em 2007 no Guinness Book, o livro dos recordes, devido à alta capacidade de vazão da água, que chega a tratar 43 mil litros por segundo. O rio que abastece essa mega estação é o Guandu. Ele nasce no município de Barra do Piraí e tem uma extensão de aproximadamente 1.400 quilômetros quadrados. Até 1950, as atividades no Rio Guandu eram voltadas para a geração de energia elétrica. Hoje, ele é a principal fonte de água que abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro. No total, 9 milhões de pessoas são beneficiadas nos municípios de Nilópolis, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Belfor Roxo, São João de Meriti, Itaguaí, Queimados e a cidade do Rio de Janeiro. O rio é alvo de impactos ambientais causados pela sociedade. O diretor do Comitê Guandu, Júlio Antunes, disse que a região possui diversas indústrias e que o comitê tem projetos para monitorar a qualidade da água. Você tem nessa região muitas indústrias, certo? Que fazem parte da base de desenvolvimento do Estado com um grande percentual. Nós estamos caminhando para que toda a bacia do Guandu, pega 14 municípios, o Rio de Janeiro está sendo tratado de uma forma diferenciada, você vai ter todos os projetos de esgotamento. A partir desse degrau, a gente está implantando a base para que, através das ações do município, do estado, da federação, você possa executar as obras e implantar toda essa rede na condição de manter a qualidade ou melhorar a qualidade da água, tanto em termos de disponibilidade quanto qualidade. A estação é uma das principais obras de engenharia do século XX e as próximas modificações pretendem aumentar a capacidade do sistema, além de solucionar o problema da poluição que atinge o rio. Mas no ano de 2017, em meio à profunda crise econômica do Estado, o governo fluminense fechou negócio com o banco BNP Paribas e ofereceu 50% das ações da SEDAI em troca de um empréstimo de 2,9 bilhões de reais. O dinheiro foi usado para pagar os salários e o 13º atrasado dos servidores e aposentados do Rio. A empresa pública atende 70% da população fluminense, sendo 64 dos 92 municípios do estado. O ex-diretor de produção e abastecimento da SEDAI, Flávio Guedes, trabalha na empresa há 44 anos e afirma que a privatização vai trazer impactos imediatos no valor cobrado à população para fazer o tratamento da água e do esgoto. E hoje a população da Baixada ela não paga o esgoto. O esgoto ele é cobrado somente aqui na cidade do Rio de Janeiro. O convênio que a SEDAI fez com esses municípios, 64 municípios do estado do Rio de Janeiro, não prevê a cobrança do esgoto. Então a primeira coisa que a privatização vai trazer para a Baixada Fluminense, por exemplo, é a duplicação da conta de água que ela vai cobrar o esgoto. Então o impacto da privatização da SEDAI
ela vai ser muito ruim quando eles vão privilegiar o lucro. Nas regiões dos Lagos e Serrana do Rio de Janeiro já existem empresas privadas responsáveis pelo tratamento de água e esgoto, mas a tarifa cobrada por elas é mais alta, se comparada aos valores da companhia estadual. Em 2017, a tarifa social cobrada pela SEDAI foi de R$ 2,39 por metro cúbico, o equivalente a 1.000 litros de água. A empresa Águas de Nova Friburgo cobrou R$ 2,86. A Prolagos teve uma tarifa de R$ 3,78. Na tarifa comum para empresas e entidades, a companhia estadual ainda continua sendo a que tem a oferta mais barata. O valor do metro cúbico de água foi de R$ 3,54. Águas de Nova Friburgo cobrou R$ 5,72 e os consumidores da região dos Lagos pagaram R$ 7,62 a cada 1.000 litros para a empresa Prolagos, R$ 4,08 mais caro que a tarifa da SEDAI. Com o baixo valor da tarifa, a Companhia Estadual de Água do Rio emprega 16 mil trabalhadores diretos e indiretos e tem lucros altos todos os anos, como alerta o ex-diretor Flávio. A SEDAI arrecada hoje em torno de 4,5 bilhões de reais nos 64 municípios que ela atua. Desses 4,5 bilhões de reais, 87% vem do município do Rio de Janeiro, em torno de 4 bilhões de reais. Então o que vai acontecer é que a iniciativa privada ela vai se interessar somente pelo município do Rio de Janeiro, que tem aí 4 bilhões, e o resto ela vai deixar de lado. Pode até voltar aos municípios. Isso vai ser uma catástrofe. E é uma catástrofe anunciada. O abastecimento da água e o tratamento do esgoto são uma preocupação mundial. Alemanha, França, Estados Unidos, Argentina e Bolívia tiveram os serviços privatizados, mas agora estão retornando essas atividades para a gestão do Estado, porque as corporações privadas querem apenas o lucro, o que causa exclusão social e limita o acesso à água. As consequências da privatização vão além das questões econômicas. A SEDAI é uma empresa pública do Estado do Rio e, para o diretor executivo do Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio, João Xavier, a SEDAI precisa permanecer pública por uma questão social. Quando a água estiver na mão do Estado, é possível você ver comunidades periféricas recebendo água tratada. E tem muito aqui no caso do Rio de Janeiro, é um exemplo concreto, né? Mais de 2 milhões de pessoas moram em comunidades e a água chega lá, de qualidade, que a SEDAI, por ser pública, ela permite que essa água chegue lá como ganho social e evitando um conjunto gigantesco de doenças como tifo, cólera, hepatite, entre outras, né? E quando você perde o controle dessa água para o capital, qual é o centro? O centro é quem tem. Quem puder comprar tem a água. Quem não puder vai ficar sem. Consequência natural, exclusão social desse povo. A privatização do saneamento, ela contraria uma lógica muito forte, que no saneamento você não vê o lucro financeiro, você opta pelo lucro social. O ser humano, ele é 70% composto de água. Uma mulher, quando está grávida de um mês, o seu feto, o seu filho, lá no ventre, ele é composto de 93% de água. Essa água que a SEDAI produz e distribui. Quando essa mulher amamenta seu filho, o leite dessa mulher é composto de 88% de água. Então a água é a essência da vida. Sem a água não tem vida. É fundamental isso estar colocado. Então, por isso ela é um bem estratégico. Jamais pode virar lucro para o capital explorá-la, porque sem ela ninguém sobrevive. Você consegue ficar com fome dias, mas sem a água, seu espaço de tempo é muito limitado. O programa Artéria Natural fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Para mais informações sobre o programa, você encontra no site e nas nossas redes sociais. Até mais!